108. Oração. É uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Bom, eu vou ler, depois a gente comenta. Muitos crentes estimariam movimentar a prece. Qual se mobiliza, uma vassoura ou um martelo? Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no, entre aspas, lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito que se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Estou mostrando isso para nós. Bom, vamos agora. Gostei da lição, achei interessante, e vamos falar um pouquinho sobre oração. Paulo nos diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Aqui ele já resume tudo, né? Muitas vezes a gente pensa assim: perseverar em oração é continuarmos fazendo oração, e aí esquecemos tudo. E muitas vezes não estamos evoluindo, crescendo, progredindo, fazendo oração, né? Por quê? Porque a gente esquece de velar com a ação de graças. Ou seja, uma oração só tem sentido quando eu fiz um preparativo, uma reforma íntima adequada, eu dei uma iniciativa de uma ação que coaduna com a minha oração. Orar, 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 pedir, pedir e pedir é simplesmente insistir que Deus faça algo por nós. Mas a ideia de Deus nos enviar, nos dar a vida e nos permitir a reencarnação é para que nós façamos algo por nós. Ele já está fazendo a parte dele, nos colocou no mundo,
Agora nós precisamos fazer a nossa parte de agir, ação de graças. Vamos lá, vamos entender mais um pouquinho. Muitos crentes estimariam movimentar a prece. Qual se mobiliza, uma vassoura ou um martelo? Nós muitas vezes acreditamos, porque nós estamos ligados ao mundo material, nós temos uma ideia de que tudo tem que ser agora e ter uma consequência agora, quase que imediata. E ele fez aqui uma comparação. Vamos dizer que eu pego uma vassoura e vou varrer minha casa. A partir do momento que eu estou varrendo, a casa está ficando limpa. E eu penso que a oração tem que ser assim também. A partir do momento que eu começo a fazer a oração para alguma coisa, aquilo já tem que começar a acontecer. Como o martelo, você começa a bater o prego na parede, o prego, a cada golpe do martelo no prego, ele já vai fixando mais na parede. Eu vou fazendo a ação e observando a consequência do trabalho. Mas a oração, muita gente fala, não é assim. É verdade. E aí ele vai explicar o porquê isso não é assim. Então, exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Compreenderam? Às vezes nós acreditamos muito na oração, por nós não termos um conhecimento de que eu preciso me adequar para ter condição de orar, eu não me preparo, eu não faço os requisitos mínimos de um cristão. Muitas vezes eu recorro à prece ou à oração nos momentos que eu preciso. E até lá eu precisar, o que eu fiz por mim, pelo meu espírito, para eu evoluir, crescer, progredir e ter condição de que a minha oração parta realmente do coração. Então, nós não conhecemos, não fomos ensinados assim, muitas vezes a nossa cultura é assim, Às vezes nossos pais nos ensinam a orar. E aí, desde pequeno, a gente fala, a hora que você for dormir, faça oração com o Papai do Céu, agradeça pelas coisas, Mas, no dia seguinte, não deixe de se comportar como um bom menino, ou uma boa menina, se for. Porque senão, sua oração não adiantou em nada. Mostrar isso para a criança, que existe sempre uma parte que compete a Deus e a outra que compete ao pedinte, ao Filho de Deus. Se a parte do Filho de Deus não estiver sendo feita, não adianta pedir a Deus a parte que dele compete. Até porque, se ele fizer, ele estará mimando o filho que não faz a parte dele. Imagine que na sua casa, um pai estipulou regra para os filhos. Você vai recolher o lixo, você vai lavar a louça, você vai limpar a casa, você vai passar o pano na casa. Um daqueles filhos não faz a parte dele. Os demais filhos fazem. Então, quando o pai chega, dá aos filhos aquilo que ele combinou. Quem cumprir suas tarefas, ao chegar vai ganhar, vai ter direito de tal coisa. Os 3 filhos cumpriram. E o quarto? O quarto não fez nada, mas vai lá exigir, cobrar, pedir, chorar para que o pai dê. Se o pai faz isso na frente dos 3, o que os 3 vão olhar para o pai e vai dizer? O senhor não é justo, porque nós estamos aqui sobre o nosso direito. Nós ganhamos pelo trabalho que fizemos e ele ganhou pela choradeira que ele te faz. E então há uma pergunta para nós: se nós temos esse senso de justiça, imagine Deus. Você acha que Deus realmente é um homem que fica sentado no céu dizendo assim, não aguento mais esse filho chorar e pedir, eu vou dar para ele? Claro que não. Então é necessário nós amadurecermos a nossa relação com Deus e entendermos que muitas vezes nessa relação eu não preciso nem pedir,
Eu só preciso dar condições a Deus de agir na minha vida, fazendo como? A minha parte. Mais ou menos assim, que aqueles 4 filhos, os 3 já fazem sua tarefa, suas obrigações. Então o pai já chega, já traz, já cumpre os tratos e pronto. Os 3 filhos não precisam pedir ao pai, porque o pai é tão justo que cumpre a palavra que ele combinou com o filho. Então, se 3 filhos cumprem, será que ele precisa chegar ao pai e falar: ô pai, o senhor está devendo, o senhor está me enganando, o senhor esqueceu? Não vai, o pai é justo, combinou, está aqui, é o nosso combinado. Quem é que pede muito a Deus? Geralmente o filho que não fez suas tarefas. Ele, sabendo que ele não está em dia com Deus, ele se torna esse filho insistente, querendo, na lamentação, no choro e na insistência, ganhar o que os outros filhos ganham sem pedir. E aí ele ainda vai falar assim: ah pai, mas o fulano, ciclano e beltrano nem te pedem nada e o senhor dá. E o pai vai falar assim: mas eles cumpriram o trato que eu fiz, e não é justo eu esperar eles me cobrarem. Eu sou uma pessoa honrada, eu sou justa, eu sou soberano. Imagina Deus esperar que a gente cobre a parte dele. É impossível, né? Então, se estivermos fazendo a nossa parte, Deus com certeza fará dele. E aí, continuando, outros perseveram na oração, ou seja, continuam fazendo a oração, mantendo-se todavia angustiados e espantadiços. Ou seja, ao fazer a oração, a pessoa acredita tanto no ato da oração que ela nem sequer se tranquiliza com a oração, se acalma, se nutre de uma certeza de que Deus está ouvindo. E existem pessoas que exageram na oração, como se Deus fosse um homem meio gagá, e que se ela tem que repetir 1000 vezes para ele atender uma. E se ela fizer 1000 e ele não fez, ele vai falar: o homem está gagá de novo, vou fazer mais 1000. E então eu vou vencer esse velho, Deus, né? Eu vou vencer o velho, como diz o jovem, né? Eu vou vencer o velho na petição. E ele está falando assim, e por que ele faz isso? Porque ele não tem fé, ele continua angustiado, ele continua espantado. Então não está compreendendo essa relação com Deus. Se você compreender um pouquinho mais, você vai ver que não precisa pedir. Mas se pedir, basta uma vez. Mais nada. Tá? Não precisava, mas se pediu, está ótimo. Mas quando não foi atendido, então não era para ser. Essa ideia de que quem chora mais, mama mais, não funciona na lei de Deus. E quem quiser provar isso, pode fazer. Tá? Nós conhecemos pessoas que criam altos sacrifícios de promessa, tipo andando com cruzes pesadas de joelho, subindo escadarias de joelho, outros ficando sem comer semanas, cada um fazendo da sua maneira, numa tentativa de provocar a Deus uma piedade daquele filho. Mas isso demonstra a falta de fé, não é a fé. Quando temos fé, olha bem, quando temos fé, nem pedimos. Sério? Olha, vamos pensar assim. Vamos supor que você gosta muito de um juiz. Na sua cidade tem um juiz, vou colocar que existe um juiz, mas você conhece esse juiz muito bem. Então, nesse universo nós temos um Deus, e você começou a estudar muito sobre esse Deus. Esse juiz, você teve uma amizade com ele, e que ele demonstrou muito bem para você o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele aprovaria, o que ele concorda na nossa sociedade, o que ele não concorda. Então, você pode dizer assim: esse juiz que está aí, esse juiz é bom.
ele não concorda com aborto, ele não concorda com muita coisa, né? Esse juiz é bom, ele é justo. Imagina você falando isso de Deus. Esse Deus aí é bom, ele é justo. Aí alguém chega numa briga com você, discussão, fala: eu vou processar você. Aí você fala: ih, não faz isso não, você não tem. Não, eu vou falar para o juiz que você é tal coisa. Olha só, o que você faz? Com a confiança que você tem no juiz, você vai falar: isso, ele vai se dar mal, porque o juiz vai perceber que ele está falando injustiças, injúrias, e ele vai perder a questão e vai se dar mal. Olha só como você está calmo. E o outro fala: meu Deus, mas você vai deixar, isso é perigoso. Não, esse juiz que está aí eu conheço, eu confio nele. Olha só. E alguém ainda vai tentar convencer você: não, vai dormir na frente da casa dele, não deixa de ligar para ele, manda um WhatsApp de 5 em 5 minutos, chora para ele, grita para ele. E você vai falar: jamais vou fazer isso, eu vou incomodar um juiz que eu tenho certeza que não vai aceitar isso. Nós cristãos deveríamos viver assim, na certeza de que Deus nos ouve, Deus nos vê, Deus nos guia, Deus está em todas as partes. Ele é onipresente ao mesmo tempo. E quem está em todas as partes ao mesmo tempo sabe tudo, até o que você não sabe. Assim como você acharia perca de tempo importunar um juiz que você conhece, que não daria uma questão a favor de uma questão tão esdrúxula ou tão injusta, você deveria ter essa opinião sobre Deus, que Ele não daria uma questão à injustiça, Ele não aprovaria a injustiça, Ele não aprovaria a dor, o sofrimento, a perseguição. Aí, quando você estiver fazendo isso, quando você compreender isso, sua angústia e seu espantadícios some, desaparece. Compreendeu? Some, desaparece. Vamos agora pensar diferente. Agora chegou um juiz na cidade, na mesma cidade. Aquele juiz foi embora, chegou um outro. Você não conhece ele. Ele é estranho. Do que você já ouviu falar sobre ele? Ele tem hora, ele parece que ele acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Uma hora ele está do lado do bandido, outra hora ele está do lado do inocente. Enfim, esse juiz é bem estranho. E de repente alguém diz que vai te acusar de uma determinada situação. E aí você fica assim. O que acontece na hora? Você fala: ai meu Deus do céu, eu não confio nesse juiz. Eu não sei qual vai ser a sentença dele. Então você vai ficar agora com ansiedade, com medo, você vai ficar angustiado, você vai ficar espantadíssimo. Por quê? Porque você não conhece esse juiz. E o que você pensa sobre ele, ele não é tão justo não. Ai meu Deus do céu, vai que agora essa pessoa chorando mais lá, batendo mais lá, contratando um advogado melhor, ela vai conseguir imputar um crime na minha pessoa. Não é verdade? Então o que você vai fazer? Você vai correr atrás de um advogado bom e vai começar também a falar para Deus: vai lá, fala com ele, faz isso, chora, mente. É assim que nós estamos fazendo com Deus e dizemos que somos cristãos. Esse Deus que está aí para muitos cristãos não é um Deus muito bom não. Então ele é um Deus que eu tenho que ficar o tempo todo pedindo, o tempo todo marcando ali, porque eu não sei, talvez ele esteja fazendo uma injustiça. É assim que a gente é. Então quanto mais eu peço a Deus, com certeza absoluta, com certeza, mais menos acredito no
no poder dele. Porque quanto mais eu acredito em Deus, menos eu peço, porque eu sei que Ele sabe tudo e sabe o que é melhor, é justo, posso confiar de olhos fechados. E aí vamos continuando. Desgastam-se, porque aí eu fico angustiado, eu começo a fazer uma oração repetidamente, eu começo a chorar, crio uma série de coisas, então desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Por que elas são injustificáveis? Porque se nós tivéssemos um pouquinho mais de compreensão desse Deus, nós não faríamos metade das coisas que a gente faz. Metade. Oraríamos menos para o sentido de pedir, no sentido de pedir coisas, né? Deixaria mais na mão de Deus, no sentido de estou pronto para trabalhar naquilo que o Senhor escolheu para mim, e vou procurar aprender ao máximo com isso. Enfim, são aflições muitas vezes injustificáveis. Outra coisa também que é injustificável da minha aflição é porque eu esqueço que eu não tenho uma capacidade de ter uma visão muito ampla sobre a vida, nem a minha própria, nem a de ninguém. Então às vezes eu vejo uma criança sofrendo mesmo, muito, e eu não tenho condição de saber quem era essa criança em outras existências, se aquilo que ela está passando agora é justo ou injusto, se aquilo que ela está passando é um combinado dele com a justiça de Deus, para que ele acerte contas com seus erros do passado e evolua, se isso tudo é o melhor que pode acontecer com essa criança. Como eu não tenho esta visão, a minha aflição é injustificável. Eu estou olhando uma foto de um espírito imortal que esteve aqui diversas vezes na Terra por 5 minutos e estou pré-julgando que ela não merece aquilo, que Deus não deveria deixá-la passar por isso, que os anjos do Senhor estão errados, que Jesus falhou nisso, que os bons espíritos dormiram no ponto, que o anjo da guarda dela onde é que está. Tudo com o meu simples olhar, eu estou dizendo, não, isso está errado. E trago para mim aquela carga de pseudo-injustiça ou desnecessário para a minha vida. Aí nesse momento eu me torno uma pessoa aflita, angustiada, e de repente eu vou me matar de rezar para libertar aquela criança daquela situação, seja qual for ela. Pode ser saúde, pode ser situação com os pais, né? Com a droga, seja o que for. Então, para libertar aquela criança daquela situação, eu entro em desespero. E se eu fizer isso em desespero, eu não estou acreditando nesse Deus. Mais uma vez, esse Deus que está aí é aquele Deus que você não conhece e que de vez em quando ele faz coisas que não são justas e você não confia muito nele. Continuando, enxergam somente, geralmente quando a gente faz isso, olha como ele está pautando aqui, enxergam somente a maldade e a treva. Quando um cristão desespera ao estar numa situação, ao ver alguém numa determinada situação, que ele não concorda, que ele não acha certo, que ele não acha justo, e ele cai num desespero de oração, uma insistência de oração, são pessoas que normalmente ele enxerga mais o mal do que o bem. Ele consegue olhar numa situação e ver o mal, mas ele não consegue ver o bem naquela mesma situação. Quer ver? Vamos dizer assim, ó. Você vê uma criança passando aquele sofrimento. Por exemplo, uma criança nasceu e agora ela não pode nem sequer respirar na atmosfera nossa, tem que ficar entubada com oxigênio do hospital,
o pulmão dela não se desenvolve, está tendo uma série de problemas. Você fala, meu Deus do céu, não é possível isso, ainda mais se for nosso filho, né? E aí então, olha como nós somos. Eu estou enxergando o mal, só o mal. Qual é o mal? A doença é mal, a doença está impedindo a criança de respirar adequadamente, a doença pode levar a criança à morte, e ela não merece, na minha opinião, ela não merece. Só enxerguei o mal. Mas se um benfeitor chegasse perto de mim, ele dizia assim, por que você enxerga só o mal? Olha para a criança e diz, nossa, que bom, pelo menos ela está recuperando as diversas reencarnações que ela fumou e que ela consumiu todo o pulmão dela, em que ela teimou fumando, e agora ela vai aprender a recuperar o pulmão dela e cuidar do pulmão dela para todas as demais existências. Que bonita a ação de Deus, e que bonita a luta desta criança para, pedindo forças para conseguir recuperar um pulmão que ela desprezou em todas as existências dela. Agora é a grande chance desse ser se libertar da prisão das consequências de viver fumando em todas as vidas, e depois que partiu, sentir-se culpada que cometeu suicídio de tanto fumar. Olha, se um cristão não é capaz de ver a bondade de Deus e só a maldade, não é cristão. Está parecendo aqueles evangélicos, digamos assim, que vê o diabo em tudo, mas não enxerga Jesus em nada. Que vê, tem espírita também assim, que vê obsessão em tudo, mas não vê benfeitor em nada. Que só vê tudo errado no mundo, mas não vê nada certo. Olha que coisa incrível. Então nós temos que exercitar a nossa fé. Essa oração, essa lição está dizendo assim: exercite, cristão, ponha para valer sua fé. Nós estamos passando por uma situação difícil no nosso país, e muita gente desesperada, e o que vem as mensagens? Calma, passe a enxergar também o bem em tudo. Se você ficar enxergando o mal em tudo, você não é cristão, você é um temente do mal, é o temente do diabo, é o temente do, sei lá, do que quer que for. Já reparou que tem cristão que é assim, fulano, vou dizer para você, aquele vizinho seu tem um olho gordo para cima, você tá com inveja de você. Já estou ficando tonto, já vou desmaiar, consegue alguma coisa, um banho para mim aí, que o negócio vai me matar. Isso não é cristão, gente. Que cristão é esse que enaltece o mal, que acredita no mal, que dá passagem por mal, que fala do mal? Ele crê mais no mal, ele crê mais no olho gordo, na inveja, na maledicência, na magia, na bruxaria. Ele crê mais nisso do que em Deus. Esse não é o cristão que nós estamos falando. O cristão verdadeiro, ele crê em Deus, na bondade de Deus, na justiça de Deus, mais do que em qualquer coisa que esteja abaixo de Deus. É aqui que essa lição está batendo em nós aqui. Eu achei bonita ela, porque é o momento da gente, é nos momentos difíceis que nós cristãos somos testados, se a gente é realmente cristão ou é mais ou menos ainda, porque nós abandonamos a nossa fé muito rápido pelo mal, muito rápido, e pela nossa fé parece que a gente nunca está preparado. Se alguém falar assim, olha, vai acontecer isso com você, mas você está preparado? Acho que não estou não. Não, mas eu vejo que você é uma pessoa de fé, você vai todo dia na religião. Não, mas que isso, pelo amor de Deus, eu vou começar a rezar, então você não é, para que você é cristão? A sua fé serve para quê? Não é para te dar força, coragem, disposição para passar por tudo que você precisa, necessita e merece passar aqui neste planeta? Não é para acertar as contas com a sua própria consciência?
Sim, então. Por que você vive lamentando, chorando, pedindo, fazendo promessa, pedindo, correndo? Por que não acredita que Deus é justo, que Ele é bom e que Ele pode tudo? Dê um voto a Ele. Então, ele diz assim: enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Ou seja, eu não consigo aceitar que aquela criança que está com dificuldade do pulmão, toda essa luta para aquele espírito é para que ele dê valor ao corpo dele, valor à vida física que ele desprezou em outras reencarnações. Ou seja, que na verdade eu não consigo examinar um broto de semente divina. Às vezes a dor e o sofrimento é um broto, é que dali vai sair algo de bom, né? É algo de bom. Às vezes, quando eu coloco a semente num terreno cheio de esterco, eu vou para lá, meu Deus, não, tira isso aí, põe num lugar limpo. Mas o esterco para a semente é bom, ela vai brotar. Então, aí ele diz assim: encarceram-se no lado mal, entre aspas. Por que ficam encarcerados no lado mal? Porque viram temedores do mal e não fervorosos no bem. É diferente. O cristão fervoroso, ele não tem medo, ele tem paz, ele tem tranquilidade, está tudo certo na vida dele. O cristão temeroso é aquele que só vive com medo do mal e que tudo está errado, e que ele já levanta com aquela ideia, a agenda de hoje eu vou ter que rezar para fulano, rezar para ciclano, pedir para Deus para isso, pedir para Deus para aquilo, pedir para aquilo, fazer promessa para aquilo, porque esse Deus não resolve nada. Se eu não fizer, não vai dar jeito. E ó que o velhinho parece estar ficando gagá. Então, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Por quê? Porque a partir do momento que eu fico aprisionado no mal, tudo que eu faço é para me libertar do mal. Olha só, não é me libertar, tudo que eu estou fazendo. Eu não posso ser um cristão que vivo pedindo para virem me libertar do mal. Eu tenho que ser um cristão que eu vou fazer algo para que eu deixe de ser mal e me liberte do mal. Como? Reforma íntima. Quando todos nós nos tornarmos bons, o mal não nos atingirá mais. Não precisaremos de alguém para nos libertar. Nós mesmos nos libertamos. E agora vamos ajudar outros. Senão eu vou passar na terra como um eterno pedinte. E quando morrer, do outro lado, eu vou continuar temendo o mal. Porque eu não aprendi a descobrir em mim o potencial de bondade. O mesmo potencial que tem os santos, os espíritos bons. Eu não consegui enxergar em mim a luz que Jesus falou: brilhe a vossa luz diante dos homens. Ele não falou: chora, chora, chora para todo mundo apontar a lanterna para você. Ele disse: sede perfeito, o teu pai é perfeito. Sede, ele falou: sede, torne-se. Ele não disse: grita, pede, chora para alguém vir aqui te salvar. Ele também disse assim: vos admireis do que eu faço, pois vós podeis fazer muito mais. Vós, ele não disse assim: vos admireis do que eu faço, pois chama eu toda vez que você quer ver o que eu faço.
e eu farei para você. Ou precisar, e eu farei para você. Nós temos que sair um dia. O momento hoje do planeta de transição é exatamente isso. É sair dessa inércia nossa e dessa dependência exagerada dos bons espíritos, dos santos, dos anjos, de Deus, porque eu só vou fazer isso, eu só vou tornar-me mais independente e mais servidor a Deus quando eu tiver mais potencial de contribuir. Mas se eu ainda sou aquele que mais pede, como é que eu vou contribuir? Eu sou o que está dando mais trabalho para o grupo Imagina, eu chego todo dia, eu já peço para todos os anjos do Senhor, já está todo mundo com tarefa para fazer para mim. Um dia os anjos vão falar assim, mas e agora? E você? Que dia que nós vamos contar com você para vir ajudar as pessoas? Lembre-se disso, a reforma íntima, ela é algo primordial na nossa vida. Senão nós vamos passar nessa existência, na outra existência, na outra existência, na outra existência. E ele diz assim: que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria? E aí eu estou pedindo, Senhor, é o sangue de Jesus tem poder. Todo mundo grita, cada um grita seu pedido, com evidentes sintomas de desequilíbrio. Eu não digo também só desequilíbrio, mas de ignorância, porque a pessoa está fazendo isso porque ela acredita que é só desse jeito que o velhinho vai ouvir. Ele está também ficando mal de ouvido. Primeiro está ficando gagá, que já não lembra mais o pedido do dia seguinte que eu fiz. Às vezes eu faço o pedido 2, 3 vezes ao dia, como se o que eu falei na manhã ele já esqueceu, já está agora na hora do almoço. E aí eu já estou achando que além disso o velhinho está surdo. E aí eu tento gritar, sacudir, pular. E aí ele está falando assim, pense, né? Ele está falando, olha, qual é a probabilidade de êxito disso? Eu mostrando um total desequilíbrio e às vezes uma total irritação com Deus, porque eu tô, Senhor, estou te pedindo. Então, o concessionário sensato, a pessoa que pede, de início, é o concessionário, quer dizer, aqueles que fornecem os pedidos, né? Sensato, de início adiará a solução, vai adiar, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. Ou seja, eu acho que essa pessoa está desequilibrada e assim que ela acalmar, talvez ela nem queira mais pedir o que está pedindo. Pedidos tempestuosos também, né? A gente toma uma informação e imediatamente já começa a fazer um pedido para que aquela informação já não aconteça, sem saber se aquela informação é o que deve acontecer, é o que é melhor. Intempestuosos, porque depois que eu passo um tempo eu falo, puxa, no começo Guto, eu até pedia para acontecer tal coisa, depois eu já mudei, já acho que, então, você estava fazendo um pedido intempestivo, sem pensar, sem refletir. A palavra, ele continua, a palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. Aqui está. Olha, não deixe de orar, né? Mas você tem que fazer uma análise se você está tendo comportamento pertinente ao que você pede, se você é um cristão que realmente merece o que você pede, se você está no nível dos seus pedidos ou está muito abaixo dele. Vamos tentar entender. Vamos supor que eu peço para ganhar na loto. Olha só, eu peço para ganhar na loto. Do nada, assim, não pode pedir? Não é falar que é só fazer oração? Vou fazer oração. Vou pedir para ganhar na loto. Aí Guto, você tem certeza? Olha, vou fazendo uma análise de se eu estou preparado para o pedido meu de ganhar na loto.
Você está preparado? A gente vai dizer, claro que eu estou, porque todo mundo que faz uma oração, se você perguntar para você está preparado para essa oração sua, claro que estou. Então vamos ver na loto. Você está realmente preparado para pôr em prática esse dinheiro para o bem? Para abdicar desse dinheiro para o bem? Não, abdicar eu já não falei assim não com Deus. Eu falei que eu queria ganhar na loto, porque eu tenho um monte de coisa para fazer com esse dinheiro. E você acha que Deus daria um dinheiro de loteria para um filho fazer o que quer com ele? Você está preparado para abrir várias instituições de caridade, de auxílio, seja o que for, escolas e alguma, promover o progresso com a misericórdia, com a bênção que Deus te deu, através do dinheiro ganhado na loto? Para assumir total responsabilidade dessa escolha que Deus fez a você. Você se tornou um missionário financeiro de Deus, porque Ele acabou de te emprestar, sei lá, $1 milhão. Você está preparado para abdicar das suas noites de dormir, do seu lar, do seu sossego, da sua tarde tranquila, da sua casa, do seu bairro? Quando você começa a pensar, você vai ver que não, acho que eu não estou preparado. Não, eu pensei que eu ia ganhar $1 milhão, e aí eu ia viajar, passear, tudo. Não, é o que menos você vai ter tempo. Porque como você vai abrir empresas, indústria e tudo mais para promover o progresso, vai contratar milhares de famílias, depende da sua indústria, da sua empresa. Se você fizer coisa errada, milhares de famílias vão sofrer. É muita responsabilidade com você. Você não vai achar nem que é digno de passear numa praia. E aí então você vai começar a pensar. Quando você pensa como um cristão, você vai ver que você não está preparado para ganhar $1 milhão. Verdadeiramente, $1 milhão. Você está preparado para resistir às tentações, o assédio desse mundo, chamando você para fazer coisas que te dão mais dinheiro com o seu dinheiro, mas essas coisas que você vai promover é justamente o que está afundando a humanidade nesse buraco negro de promiscuidade, de luxúria, de tudo? Porque hoje, você com $1 milhão, você é chamado a fazer propaganda do que não presta. Você está preparado para alguém chamar você para fazer a propaganda do chocolate que está matando um monte de gente aí? Propaganda de não sei o que, propaganda do consumismo, propaganda... Ou você vai conseguir dizer, não faço isso? Você está preparado para o assédio de tudo isso? Que as trevas vão voar para cima de você, sugar você e mostrar que existem lugares onde você pode aplicar seu dinheiro e você vai receber mais do que o quíntuplo daquilo, inclusive deixando no banco, não dando nada para nenhum filho de Deus, só para viver da renda daquele dinheiro e tornando o banqueiro mais rico ainda com seu dinheiro, porque ele promove mais ainda um capitalismo pelo mundo e etc. Ou seja, você vai estar bancando, porque você põe dinheiro no banco, você está bancando o banqueiro. Quem são os banqueiros? São os que elegem hoje quem é o presidente do nosso país, quem não é o presidente do nosso país. Não é assim? Como um político está ganhando força, a primeira coisa é se a Faria Lima, se os banqueiros estão de acordo com aquela pessoa. Pois é. E agora, quando a gente vai pensando, você vai, chega, vai falar pro anjo assim, não, eu pensei melhor, acho que dinheiro não é o que eu estou precisando, não. E assim é todas as graças que nós vamos pedindo. Você tem certeza que você quer isso? Você tem certeza que você quer aquilo? A prova, a Jarete falou assim, tem pessoas que vêm com uma prova para passar por isso. Porque tem pessoas que foram preparadas para passar, porque senão não é justo dar uma prova para quem não se preparou. A prova vem, ela pode passar e pode reprovar, mas estou falando nós aqui que constantemente acontecem coisas a quais nós não nos preparamos.
mas só temos uma noção do que é bom e do que não é bom para nós, segundo a nossa visão daquilo que eu gostaria de passar, e aquilo que eu não gostaria de passar. Nessa classificação do que eu gosto é bom e o que eu não gosto não é bom, eu passo a viver uma relação com Deus, dizendo: ô Senhor, eu não quero passar por isso porque eu não gosto, porque não é bom, porque eu não quero, porque eu não acho justo. Eu quero, isso eu concordo, porque é bom, porque eu gosto, porque eu quero e acho justo. É uma visão muito pequena, né? Então ele está dizendo assim: então é necessário você persistir na oração, persista, mas tome cuidado. Se você está se preparando, fazendo uma reforma íntima, se adequando ao nível do pedido que você estiver fazendo, pode ser que você seja ouvido, e pode ser que você não seja ouvido. Se você não for ouvido ainda, é porque você não se preparou devidamente. Mas se você se preparou, pode ser que você seja ouvido. Aí é sua prova, o que você vai fazer com isso. Vamos lembrar os casos que Jesus, quando esteve na terra, ele curou epilepsia, lepra, ele curou cegos, paralíticos. Onde é que eles estavam quando Jesus foi acusado ali de tudo e tinha que escolher Barrabás e Jesus? Por que não se ouviu a vozes deles dizendo: Jesus, Jesus? Porque eles estavam, muitos deles, voltando a cometer os mesmos erros que eles haviam cometido para chegarem nas doenças que foram libertadas. Então eles não estavam ali seguindo Jesus, ficaram só sabendo depois do que aconteceu. Eles estavam de volta à vida que levaram eles às enfermidades. O que a gente acha realmente que vai acontecer com um drogado que está quase morrendo com a overdose e você levanta a mão com um dom e recupera ele? Ele vai te agradecer, vai te dar um abraço e vai para onde? Voltar a usar a droga. Ele continua viciado. Você só não deixou ele morrer, mas você não libertou ele do vício. Nós somos viciados em comportamentos inadequados, pensamentos, sentimentos, atitudes, e temos consequências disso. As consequências, livrar-nos das consequências, não é tirar nós do hábito errado nosso. O hábito ainda persiste. E eu conheço muitas pessoas, por exemplo, no câncer, já se livrou de 3, 4 câncer, crises de câncer, e está vivo até hoje. Pergunte para mim se essa pessoa está melhor do que antes. Não, está igualzinho. Mas grita no peito que bate, que ela venceu 4 cânceres, vai vencer o 5º se vier, e tudo mais. Libertar, livrar-nos de uma prova não é evolução, não mede a nossa relação com Deus. Pelo contrário, vamos dizer que eu esteja passando por uma situação difícil e peço a Deus: oh meu Deus, me livra disso, e não sou livrado. Talvez você esteja no momento em que Deus mais está ouvindo você e está dizendo: meu filho, eu amo você tanto que agora é a sua chance de você sair dessa situação, para você nunca mais tê-la que encontrar em outras existências. Porque se eu libertar você agora, você vai continuar encontrando ela em outras existências. Então, agradeça a Deus muitas vezes por não fazer o que queremos. Não é que Ele não está fazendo, não está atendendo o nosso pedido, é que Ele está priorizando o que é melhor para nós em relação ao que nós queremos, porque nem sempre o que nós queremos é o melhor para nós, devido a eu não ter essa visão gigantesca
das minhas vidas passadas ou da vida de ninguém. O que eu acho que é melhor para uma pessoa, às vezes não é. Não é mesmo. Então eu vou continuando dizendo assim: forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate. Alegrar enquanto você estiver combatendo, enquanto você estiver sofrendo, enquanto você estiver sentindo a dor. Alegre-se, angustiado com aquela determinada situação. Ele está dizendo assim: isso também é louvar a Deus, porque você não vai perder o seu sorriso, você não vai perder sua esperança, você não vai crer mais no mal do que no bem. Muito pelo contrário, você vai crer mais ainda no bem, na perfeita justiça, para dizer: está certíssimo. Eu é que estou enganado quando eu pedi ao meu Pai, a Deus, para que me libertasse dessa situação difícil, e Ele não me libertou. Ele está certo, eu estou errado. Combate, alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem. A vitória do bem, o que vai sair dali? Agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Olha só, você passa a alegrar-se pelo combate, pelo chamado que a vida está te fazendo para combater aquela situação difícil na sua vida, por quê? Para que o bem tenha uma vitória. Porque você sabe que se Deus é bom, Deus é justo, Deus é perfeito, pode acreditar. Mas Guto, se não acontecer nada do que eu gostaria que acontecesse, acredite, é o melhor. Desde que você não se revolte com isso, porque se você se revoltar, você não entendeu a justiça de Deus e não acreditou na justiça de Deus, não acreditou na bondade de Deus. Porque se você acreditar, você vai falar: mas Guto, pelo amor de Deus, eu sei que é injusto isso, eu sei que é errado isso, e vai acontecer isso. Sim, você sabe, analisando agora, nessa vida, nesses instantes, o que é certo e o que é errado. Mas Deus conseguiu analisar a vida dessa pessoa, de tudo que está relacionado, desde quando ele foi criado no universo. Pensa se você tem noção de poder discutir o senso de justiça. A vontade do Pai, muitas vezes não é a nossa vontade, porque Ele está vendo o que é melhor para nós, como um espírito imortal, que sabe todas as nossas existências e sabe para onde nós vamos caminhar. É como um filho dizer a um pai, desde pequeno, com 3, 4 anos, 6 anos, que ele não quer ir na escola, que ele não quer estudar. Quem sabe mais, o pai ou o filho? E ele vai dizer: pelo amor de Deus, papai. De quem é a responsabilidade maior? Um pai vai pegar e vai tentar mantê-lo na escola, até um dia, quando ele se formar, ele vai dizer: obrigado, papai. Então existem coisas que nós só vamos... Hoje nós não estamos entendendo por que estamos passando, hoje nós não estamos talvez aceitando o que estamos passando, mas lá na frente nós vamos dizer: obrigado, meu Deus. Com certeza, muito obrigado. Porque há vários personagens dentro de uma história, cada um com N existências. É muito complexo. Por isso que a gente fala assim, mas se tiver necessidade então de entrar na justiça, eu acho que está passando alguma coisa injusta, eu quero entrar na justiça. Entra. É direito? Pode? É correto? Expõe-se. Mas e se o juiz for comprado? Falhar? Porque é ser humano. Não se preocupe. Até a ação do juiz também é um outro elemento dentro dessa parte. Quantas pessoas entrarem ali,
são elementos, né? Então, e o juiz deu ação, para mim, na minha opinião, injusta. Sim, deu injusta. Deus permitiu que a ação ficasse injusta, atendendo o pedido do juiz, né? Então vamos lá, vamos pensar a situação. Está errado. E agora, Guto? Significa, o juiz vai acertar conta com a justiça. Essa pessoa que recebeu a sentença injusta está já pagando pela injustiça que o juiz cometeu. E o juiz vai entrar agora em débito com a justiça de Deus. E aqueles que montuaram ali em torno desse processo também acertarão contas com Deus. Os que votaram a favor, não adiantou, que era pouco. Então, e estava do lado de uma pessoa justa, ok. E os que estavam contra e fizeram um monte de coisa, acertarão com a justiça na própria. Mas e foi eu que perdi essa jogada aí. Agora você acabou de pagar uma dívida com a justiça. Não é assim que nós compreendemos? Que nada fica fora do lugar? Guto, a polícia chegou, me prendeu, disse que eu fui o bandido que matou o fulano de tal, e nem advogado eu tive direito, e veio, estava preso. Me visitam na cadeia, eu sou aquele que fala assim, eu não fiz nada. Isso tudo é uma injustiça dos homens. E existe injustiça? Não existe. Existe injustiçados no senso da nosso olhar de hoje, mas injustiça não vai existir. Então onde é que está? Vamos olhar minhas reencarnações. Eu sou aquele bandido que a justiça não me alcançou, nunca me conseguiu colocar dentro de uma garra. Era muito poderoso, nunca foi provado nada contra mim. Morri assim, rindo da justiça e fazendo a maldade que eu queria. Nasci agora, nem sequer comecei minha vida profissional, olharam para mim e falaram, eu estou aqui na cadeia. Bom, agora você vai pagar por todos os crimes que no passado a justiça não alcançou, mas a justiça de Deus te reconheceu. E os mesmos, às vezes, né, eu brigo assim, e os mesmos homens que não conseguiram te pegar, te pegaram dessa vez. Eles te condenaram agora. É uma sensação, quando nós olhamos dessa maneira que eu estou propondo, é como se tudo está no seu lugar. Nós não estamos jogados aqui, abandonados num colapso de pessoas maldosas, terríveis, e que esse Deus está dormindo no ponto, não sabe o que está acontecendo, que se eu não subir no telhado e começar a gritar, Senhor, faz isso para fulano, faz isso para mim, ele não vai ouvir. Está tudo certo, ele está presente em tudo. Todos os destinos vão se caminhando, vão se cruzando, vão se entrelaçando, e tudo está absolutamente no lugar que tem que estar. Não, às vezes, dando os melhores resultados que deveriam dar. Às vezes não dá. Porque eu não posso dizer que porque cheguei no momento da minha prova, só porque eu cheguei no momento da minha prova, eu vou conseguir passar. Então eu não sei se eu vou ter um bom resultado ou um mau resultado. Mas que tudo está no momento certo, na hora certa, sem dúvida. Agora, cabe a nosso livre-arbítrio fazer o melhor que nós pudermos. Então, nesse sentido, como é o cristão? Como eu não tenho conhecimento das vidas de ninguém do passado, nada da vida de ninguém, eu estou tendo conhecimento agora, eu analisando, eu acho que isso não é justo. Por exemplo, não está certo, não está correto, não é justo. Então eu tento ajudar. Mas nunca, em hipótese nenhuma, eu duvido da justiça de Deus. Eu estou muito abaixo da justiça de Deus. Eu não estou fazendo, eu não faço as coisas que eu faço porque eu acho que são os olhos de Deus. Não. Deus tem o dele, eu tenho o meu. Eu faço o que eu faço porque eu acredito que
o que eu vou fazer é o melhor que eu posso fazer como cristão, e na proposta de fraternidade, solidariedade e caridade é ajudar dentro da minha pequena visão que aquilo está errado, eu vou poder ajudar. Mas e se eu sentir que a minha visão não vai funcionar? Amém ao Senhor. Se eu faço isso ao outro, tenho que fazer na minha própria vida. Eu vou lutar com alguma coisa acontecendo na minha vida, vou lutar o máximo que eu puder, né? Vou lutando sem revolta com Deus, vou lutando, vou orando, vou fazendo, vou percebendo que não vai dar certo. Senhor, é a tua vontade, continuo o mesmo fiel e servo a ti, sem desespero, sem achar que eu não gritei o suficiente, eu não orei o suficiente, eu não fiz tantas promessas, sem se autoculpar, não. Sem também pensar assim, eu não mereço. É verdade, não merece, mas isso não gera uma culpa. Todos nós nesse planeta queremos tantas coisas que não merecemos e não estamos ganhando tudo que queremos, sem revolta. É como uma criança que começa a pedir um monte de coisa, o pai fala, não, chega. Ah, então eu não mereço, papai. Olha, talvez você até merece, talvez, mas é muito, chega. Você não veio aqui neste mundo para ganhar um monte de coisa. Você veio um monte de mundo para cá aprender, caminhar, crescer e, né? Se eu começar a te dar tudo que você quer, e naturalmente você não merece, porque se eu começar a te dar tudo que você quer, você vira mimado, não cresce, mal educado e tudo mais. É a mesma coisa nós. Então, é bom que a leitura que nós fazemos hoje sobre pedidos, sobre busca de coisas que gostaríamos de alcançar, de graças, né, que gostaríamos de alcançar, e não temos sucesso, essa é a leitura. Deus sabe mais, eu sei menos, eu estou equivocado em como eu estou avaliando essa situação. Eu estou equivocado. Ou seja, eu não tenho uma visão, algo escapou da minha visão. Então, entre eu duvidar de Deus, da justiça de Deus, e duvidar da minha, é melhor eu duvidar da minha. Eu não tenho essa capacidade de chamar. Mas isso sem julgamento, sem pesar. E chegar para a pessoa muitas vezes e dizer, olha, não é dessa vez, não é assim. Há algo que nós não conhecemos. Admitir que somos humildes ainda e incapazes de conseguirmos fechar todas as lacunas desse labirinto chamado destinos da humanidade. Vamos confiar em Deus. É aí então, nesse momento, que a gente vê que a gente precisa mais ainda da fé. Tá percebendo? Agora que eu preciso da fé. Fé é o quê? Fé é justamente eu não ter o que eu quero, não enxergar para onde vai, mas acreditar em quem está conduzindo tudo, sabe exatamente o melhor para mim. Aí está a fé. E aí ele diz assim: os motivos de sacrifício, de sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade, ou seja, entre aquilo que eu quero e aquilo que está acontecendo, o trabalho nos trouxeram ao Espírito. O que você vai crescer com isso é inacreditável. Vou mostrar uma coisa muito interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo, uma cega vai pedir a um espírito voltar a ver com os olhos, e ele vai dizer a ela que ela está ficando louca. Voltar a ver. Por quê? Porque os olhos são o motivo da queda de muitas pessoas, e que ela hoje não tem o instrumento que leva milhões de pessoas a caírem na queda da ilusão, da sedução, do mal. Então, e que ela hoje
desenvolveu a capacidade de ver sem os olhos, o que os que têm olhos não desenvolveram. Eu não estou falando com as palavras dele, mas está lá, eu estou citando uma síntese. Ou seja, você é capaz de saber quando alguém fala a verdade para você pelo tom da voz, porque ela é cega. Enquanto aqueles que veem não sabem hoje quem fala a verdade e quem fala mentira. Você é capaz de saber, sem ver, quando uma pessoa chega quieta do seu lado, se ela está nervosa, se ela está triste ou se ela está ansiosa. E os que veem não sabem nem sequer reconhecer, mesmo que a pessoa peça socorro. E ele foi citando a vantagem do cego em relação a quem vê com os olhos. Agora é eu que vou falar, tá? Agora sou eu que vou colocar mais. Você imagine essa cega, é uma cega. Ela vai nascer na outra existência. Ela vai ter algo que nós chamaríamos de paranormalidade, porque ela vai estar normal, vendo, mas ela vai ser capaz de dizer: fulano chegou, sem olhar. Você não está bem, sem conversar. Para de falar assim, você está mentindo, sem como é médium, não, é paranormalidade. São dons que ela desenvolveu em outras existências pela falta do dom de ver. Será que Deus é injusto, gente? O que eu quero dizer, será que existe algo ruim na nossa vida que não tenha realmente um desenrolar maravilhoso para nós? Será que a gente tem que enxergar em tudo o mal, o ruim, o errado e sermos aquele que tem que dizer a Deus o que é certo, como tem que ser e como que não pode acontecer? Será que não está na hora de eu treinar um pouquinho mais a minha visão de bondade, de amor, dar uma chance ao bem, à justiça de Deus e dizer: Senhor, é assim, e se for assim, eu vou ser feliz, eu vou ser alegre, eu vou procurar viver da melhor maneira, praticando bem, pensando bem, falando bem, sendo alegre, para que as pessoas vejam: nossa, eu com todos esses problemas, essa pessoa com todos esses problemas ainda ama a Deus. Ainda se perguntarem assim: se Jesus chegasse aqui hoje, o que você pediria a Ele? Eu diria assim: nada, porque tudo que eu preciso, Deus já me dá agora. Esse é o cristão. O cego não pediria para ver, o surdo não pediria para ouvir, e assim sucessivamente. Então, continuando o parágrafo, peçamos a Jesus, ele está dizendo, peçamos a Jesus. Agora ele está falando, mas olha, na oração, para a gente não pensar assim, então não posso mais fazer oração. Pode, ele fala assim, então peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, que não é fácil. O dom da alegria é a capacidade para ela, é de sentir-se acolhido, amado, visto, todo momento, e de paz. Eu estou trabalhando para me libertar de tudo que me amedronta nesse mundo. Eu tenho medo do olho gordo? Não tenho mais medo, porque eu acredito mais em Deus do que no olho gordo. Então hoje eu não sou uma pessoa que é temente ao mal. Eu sou uma pessoa que ama o bem. Eu sou uma pessoa que ama, e quem ama não pode temer. Então ele diz assim: o dom da paz e o da alegria. Tudo está certo, sem guerra. Paz, porque sem guerra, sem luta, sem violência, sem crise de consciência, e alegria. Mas não nos esqueçamos. Aí ele já coloca: pede o dom da paz e da alegria, mas não se esqueça, hein? Não se esqueça de glorificar-lhe os sublimes desígnios. Sublimes desígnios de glorifique o seu destino, glorifique sua existência, sua vida, cada caminho que você fez. Glorifique e o que ainda está por fazer, que você não está tendo ainda ciência de saber. Mas o que ainda há de vir,
glorifique. Porque quando você glorifica o teu futuro, você está dizendo: eu tenho plena certeza de que Deus está no comando. E esse Deus não é aquele juiz da cidade que eu não confiava, é o juiz bom, justo, perfeito, sabe tudo. E então glorifica-lhe os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos próprios propósitos, com os nossos propósitos inferiores. Olha o que ele está dizendo: agradeça, louva. Você já imaginou um cristão que vai falar assim: eu vou fazer uma oração? Não vai fazer uma oração. Você não ouviu o Guto falar lá que não é bom ficar orando? Fala: não, eu tenho que pedir a Deus, porque acabou de acontecer algo que eu não gostaria que acontecesse, e eu vou louvar a Deus por Ele ter feito algo contrário à minha vontade. Alguém já fez uma oração assim? Me diz agora. Pode escrever no comentário. Alguém já agradeceu a Deus por Ele não atender um pedido? É raro, né? Porque a gente sempre acha que sabe mais que Deus. E se Ele não atendeu, Deus está errado e eu estou certo ainda. Então, olha o que Ele está dizendo. Peça paz, peça alegria, peça a capacidade de superar seus limites e desafios. Pede condições para você se auto-encontrar. O resto daqui da vida está tudo na mão dele. Esquece, não precisa pedir. E toda vez que você pensar assim: eu gostaria muito de ganhar na loto, e aí sai o sorteio, né, o resultado, e você não aparece lá. Dá licença, eu vou rezar a Deus, obrigado, Senhor, por eu não ter ganhado na loto. Isso é a coisa mais difícil. Então, estejamos convencidos de que a oração intempestiva, essa oração que a gente vive fazendo o tempo todo, porque a gente não quer pensar, não quer parar, não quer raciocinar, porque a gente está incomodado só com aquilo, porque a gente está chateado com aquilo, porque a gente não concorda com aquilo, constituída de pensamento desesperados e descabidas exigências, desesperados, porque ele vem é uma reação e não uma ação que está acontecendo. Tem uma circunstância e eu entro com toda aquela carga de emoção. Essa carga de emoção já mostra o meu desespero, e quando eu perceber isso, eu já estou pedindo errado. É um pedido intempestivo. Fica um pouco afastado, esvazia o pensamento e pensa realmente o que você quer, e você vai ver que você não pediria nisso, né? E muitas vezes a gente é envolvido numa situação que é tão complexa para a gente analisar, e que a gente fala: ai meu Deus, eu estou com medo de falar assim, é direita, eu vou para a direita e está errado, é para a esquerda e está errado, mas eu gostaria de ir para a direita. É o que me leva assim quando eu penso, mas eu estou com medo de falar que é direita e depois dá errado, e para a esquerda e depois dá errado. Como que eu faço uma oração? Levanta a mão e diz: Senhor, me ensina a enxergar o que é certo e errado. Eis uma grande situação, um grande momento para o meu aprendizado. Eu estou pronto para ler a sua justiça. Dê-me a sua sentença, e eu vou te amar, interpretando qualquer que seja a sua sentença, o melhor para mim, e a plena justiça da tua sabedoria infinita. E aí, acontece algo que justamente não é o que você queria. Você fala: agora entendi, viu? É isso, porque aí eu me coloquei como um ser humilde. Estava errado, iria errar. Ou então veio do jeito que você gostaria, estava mais inclinado para acontecer, porque não adianta, a gente acaba ficando inclinado com uma situação, e fica no nosso analisar, nos nossos critérios, a gente acaba se comovendo mais com uma determinada situação, então fica inclinado nela. E aí eu falo, e quando vem dar certo, eu falo:
Ufa, obrigado, Senhor. Pelo menos o meu senso de justiça ainda está apurado. Veja que eu não estou cobrando, exigindo e querendo de Deus. Eu fiz uma inclinação para o lado e estou ainda aguardando a vontade de Deus para eu aprender. Continuo na posição humilde de aluno que não sabe de nada, que ainda se influencia com muitas coisas, que tem muitos querer e muitos sonhos infantis, mas que o Pai sabe tudo. E aí ele diz assim: e estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados, descabidas e exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Tão bonito ele falar isso, porque ele é tão gentil de falar com a gente, Pensamentos, orações descabidas, exigências injustas, coisas que nós não sabemos, desígnios das pessoas, erro na nossa capacidade de analisar, de julgar, tudo isso vai para o chão, não vai para o alto, não alcança nada, vai para o chão aí. Mas ele fala tão bonito que ele fala assim como a flor cai ao chão, e o que acontece no chão? Ela decompõe e ela é renovada, ela vira novamente os elementos de decomposição, nutre a mãe, que é a roseira que lhe deu a vida, e nasce novamente. É reconstrução, recomeçar, reencarnação, seja o nome que a gente der, entendeu? É isso. Então, um pensamento errado vai ao chão. Puxa, percebi que estava errado. Recomeço com novas oportunidades em outras situações, até que meus pensamentos vão se acertando com a justiça de Deus. Daqui a pouco eu vou evoluindo, eu vou me transformando, eu vou aprendendo sobre a justiça, daqui a pouco parece que quando eu falo é melhor ir para a direita, acontece para a direita, é melhor ir para a esquerda, e alguém vai falar para mim: nossa, você é sortudo. Não, eu acho que eu estou entendendo a vontade de Deus, eu estou interpretando, eu estou captando o que é justo, e isso está me deixando satisfeito, porque é muito difícil. Eu passei um tempo e que parecia que Deus não me ouvia, parecia que Deus não me escutava. É como se eu falasse com Ele em um idioma que Ele não me entendia. E eu falei para essa pessoa, eu me lembro até hoje, quando ela falou assim: Guto, tudo na minha vida está ruim, tudo que eu não gostaria. Eu disse assim: é que você não compreende Deus, não está entendendo Deus. Parece que Ele está contra você. Não, Ele não está. Ele está escolhendo o que é melhor. É você que não está entendendo o que é melhor para a tua vida. Por isso que você está colecionando um monte de pedido. Quantos pedidos você já tem? Eu tenho um em cada área, Guto. Falei: vixe Maria, você não está entendendo nada em relação a Deus. Um cristão, quando ele entende Deus, nem pedido ele tem. Nem pedido ele tem para fazer. Porque está tudo certo na mão de Deus. Quanto mais pedidos eu tenho, e estou esperando eles acontecer, e quanto mais pedidos Deus diz não, digamos assim, não acontece, é porque eu também estou pedindo coisa errada, e Ele, na piedade e misericórdia, não está me consentindo. Então não é que Deus não me ouve, é que eu não sei o que é bom para a minha vida. A humildade me leva nisso. É mais fácil eu pensar que eu estou errado ou Deus está errado. Se você pensar que Deus está errado, você já é o primeiro a testemunhar no inferno que Deus é injusto. Pode ir lá, você derruba Ele. Mas se Ele estiver certo, você está errado. E se você está errado, agora você acabou de descobrir na sua vida que você tem uma enorme missão na sua vida. Qual é? Descobrir qual é o lado certo da vida, o lado de Deus, antes de desencarnar. Antes de desencarnar, que você possa um dia, quando faltar alguns momentos de desencarnar, os espíritos nos pedem mais paz. Paz. Eles querem morrer
em paz. Não mais desejando coisas que nunca foram atendidas, a lista de coisas que não são atendidas, vontade de querer coisas que não vão mais acontecer porque ele vai morrer. Lembra que nós vamos morrer, então libera dessas listas. Sua lista não está cumprida? Agora é para nós que estamos aqui. Eu vou até olhar a minha. Será que minha lista não está cheia de coisa que eu estou pedindo a Deus? Chega! Se não aconteceu até hoje, não acontece mais. Qual é o problema? Eles não querem mais morrer ansiosos, como levando que uma lista de um monte de coisas que Deus não ouviu ele nas suas orações. E se Deus não ouviu ele nessas orações, ele não foi feliz, porque Deus não realizou esses sonhos. E se ele acredita nisso, realmente ele vai passar para o outro lado infeliz. E de certa forma, crendo menos em Deus e mais revoltado. O que ele vai encontrar do outro lado? Então, eu digo às pessoas, se livrem da lista de pedidos. Quanto menos pedidos você fizer, mais preparado você está para partir. Porque você não está esperando, nem querendo ficar na terra para conseguir alguma coisa ainda que vai acontecer. E se você partir antes, vai que Deus atende o seu pedido. Tipo, se você ainda está pedindo o seu ganhar na loto, você fala, não, Guto, eu não posso morrer, porque vai que eu morro e o bilhete dá o resultado e o bilhete é sorteado. Então, libera, não peça mais nada. Peça paz e alegria. É o que nós precisamos nessa vida. Paz, não entrar em guerra, em disputa nem com ninguém e nem com a nossa própria consciência. Esquece, quanto menos você quiser coisas, menos você, mais confiança você terá em Deus para aceitar o que Ele quer para você. Afinal, não é esse o sentido? Quem sabe mais que decide em quem sabe menos. Não é nós que dizemos. E nesse sentido, essa paz é o futuro, por exemplo, também. Porque nós temos dois tipos de pedidos que a gente fica fazendo a Deus, até quase que inconsciente isso. Se eu fechar os olhos, eu tenho um monte de pedidos para agora, que eu gostaria de ter agora, nessa vida. Mas se alguém falar assim, não peça nada agora, eu já peço tudo para amanhã. Eu já tenho um monte de coisa para pedir para amanhã. E quando eu vou morrer, eu não sei o que eu vou encontrar. E então, a morte, a sensação da morte, o prenúncio da morte, ela entra quase que chocando, batendo nos nossos sonhos de futuro. Algumas pessoas sentem mal na morte porque ela tem a notícia de que aquilo que ela chama de futuro para ela não vai mais acontecer, ela vai morrer. E isso dá a ela uma sensação de perca. Olha o que eu vou deixar de fazer, onde eu conseguiria, o que eu ia conquistar, o que eu ia possuir, o que eu iria me tornar. É uma visão errada que nós temos da morte. A morte não para, não interrompe absolutamente nada. Então é uma informação importante para quem vai morrer. A hora que a morte bater na tua porta, ela está te dizendo que não tem mais futuro e que tudo que você pensou para daqui um segundo depois que ela realizar o que ela precisa fazer está errado. Você errou ao pensar tudo isso. Compreendeu? Então, pela quantidade de pedidos sem atender que você carrega nessa vida para agora, somado com a quantidade de pedidos que você tem para o futuro, quando a morte chegar, se for muito, e depende da quantidade, a morte vai dizer, poxa, você acredita muito pouco em Deus. Imagina a morte encontrar um cristão prontinho para morrer. Ele diz assim, bom, cheguei aqui para te buscar. Qual que é o seu último pedido? Paz.
e alegria. E para o futuro? Não tinha futuro, porque o futuro compete a Deus. Eu vivo a cada instante, tentando realizar minha vida, meus sonhos, meu aprendizado. O futuro para mim pouco importa. Se eu vou aposentar, se eu não vou aposentar, se eu vou ficar rico, se eu não vou ficar rico, se eu vou ficar pobre, se eu não vou ficar, se eu vou ficar mais gordo, mais magro, mais bonito, mais feio, se eu vou envelhecer, se eu não vou envelhecer, pouco me importa. O que importa é que eu estou prontíssimo para aceitar, e eu preparei meu futuro assim, coloquei ele na mão de Deus e disse: faça o que quiser com o meu futuro, eu aceitarei todo ele neste momento. Então, quando eu fiz isso, você chegou à morte. Eu não tenho mais futuro. Então, qual é a bagagem que eu vou levar quando eu morrer? Nada. Você vai partir daqui quase como nasceu. Quando você nasceu, você lembra quando você nasceu? Você tinha futuro? Não tinha. Você tinha presente? Não tinha. Sabe qual que era o seu objetivo? Sair da barriga da sua mãe. Você queria sair. E a cada instante foi assim. Depois que você começou a crescer, você começou a ficar ansioso, observa, e cheio de pedidos, cheio de exigências. Às vezes até quando a gente olha para o passado, a gente faz pedido, sabendo que é lá no passado, e o passado não muda, e de repente eu estou pedindo que eu não gostei daquilo, que eu não queria que fosse assim, que eu queria que fosse assado, que eu queria que eu fosse... E eu fico pensando, mas até no passado a gente faz pedido, a gente vai passar pedido no passado, pedido no presente, pedido no futuro. O nosso maior objetivo é evoluir, é crescer, é nos transformarmos em seres humanos melhores, espíritos mais perfeitos, e que a nossa vontade, o nosso sonho seja a vontade de Deus, e que o Pai, Deus, e que o Pai, olha Jesus, eu e o Pai somos um só. O que isso significa? Que Jesus não tinha vontade própria. E o que significa para nós? Se nós queremos evoluir, o nosso eu, meu e para mim, tem que ir acabando. E tem que ser o que Ele quer para mim. A vontade do Pai. E aí ele diz assim: o chão é bonito, porque ele renova todo mundo. Se eu não conquistar isso agora, vai renascer. Nós vamos renascer diversas vezes, sem problema algum, para aprendermos a ter os nossos sonhos, e a nossa vontade vai ficar bem coerente à vontade de Deus. E aí nós deixaremos de ter uma vida de resgate para uma vida de missionários, porque virei na terra para cumprir a vontade de Deus. Em si nós não teremos mais vontades. Se eu vou ficar doente, aí eu vou ver Francisco de Assis com tuberculose e morrer de tuberculose. Um médium de efeito físico que curou muitas pessoas. Chico Xavier, um médium excelente, também de efeito físico, cheio de doenças. Divaldo Franco, cheio de doenças. E entre um monte, se você citar aqui cada um deles, que são espíritos que estão apenas vindo na Terra para fazer a vontade do Pai, e não as nossas próprias particularidades de vontade. Quando eu viver em confiança, não me preocupo com o futuro. Passado foi, nem mais me ocupo com ele, não serve para nada. E o presente, isso aqui é a coisa mais importante que nós temos. E o maior desafio do cristão é produzir o máximo de bondade com o que você possui e pode, agora, sem pensar no como seria melhor. Não foge o pensamento. É como se você parasse assim: agora, o que eu posso fazer para me tornar melhor agora? Não posso contar com nenhum elemento fora do agora. Então eu faço. E a cada instante, costurando, eu falo que é uma costura. Cada instante eu vou costurando a minha história. Certo?